Olá pessoal, tudo bem? Adilson Geltner aqui falando. Você é dono de uma empresa MEI, EPP, ME? Precisa aumentar a venda? Trabalhe com licitação e venda muito. Você está satisfeito com a sua profissão? Está precisando de um trabalho, uma nova profissão, uma nova oportunidade? Cara, trabalhe com licitação e ganhe aí 10 mil por mês, no mínimo. Claro, obviamente, tem meses que você pode ganhar menos, mas tem meses que você pode ir muito além. Uma profissão, uma nova profissão, um novo jeito de ganhar dinheiro, com muitas facilidades, que eu vou colocar para você aqui hoje nesse vídeo. Ok? Vamos lá. Existe diversas profissões, uma infinidade delas, que talvez nenhum ser humano nesse mundo conseguiria contar, relatar, fazer aí uma lista dessas profissões sem se dedicar muito tempo, sem se dedicar tempo pesquisando e relatando, e assim mesmo eu acho que a lista ainda não ficaria completa. Vamos lá. O médico, o advogado, o contador, o juiz, o professor, etc. São profissões que você começa a estudar ainda criança, até passar no vestibular, fazer uma faculdade, um doutorado, etc. Leva muito tempo e gasta muito dinheiro. Nada de errado com isso. Mas e você que já está com 40, 50, 60, 70 anos? Tem tempo para voltar à escola e fazer todo esse caminho? Talvez não. Mas nem todas as profissões precisam de todo esse processo. Vamos outras profissões? Vamos, por exemplo, ao motorista, caminhoneiro, taxista, pedreiro, o soldador, o pescador e tantas outras profissões. São profissões, como o mecânico, o eletricista, o marceneiro, são profissões que também são muito valorizadas, muito lucrativas, porém, não precisa de todo aquele processo acadêmico. Nada de errado com isso. Cada um faz aquilo que gosta, a sua vocação e a sua oportunidade. Mas existem outras profissões e cada atividade, cada profissional, ele recebe um pagamento por esse trabalho. Ele entrega um valor e ele é remunerado por esse valor que ele entrega. Então isso depende da profissão e depende também do profissional, do seu empenho, da sua dedicação, o quanto ele é bom naquilo que ele faz. O que ele entrega, se é muito valor, se é pouco valor. São profissões. Mas veja só, as coisas mudam, oportunidades aparecem, a tecnologia, ela trouxe para os nossos dias uma infinidade de oportunidades que, se bem aproveitadas, elas podem entregar para você, para mim, para quem quiser, comodidades, vantagens que outras profissões ou em outro momento talvez não conseguiríamos obter. Vou aqui dar um exemplo. Você que mora numa capital sabe do que eu vou falar agora. Era 1988, 89. Nesse período eu ainda era muito jovem e eu sou do Espírito Santo, do interior do Espírito Santo, e eu saí então do Espírito Santo para ir a São Paulo estudar. Estudei muito,
Graças a Deus, tenho uma boa bagagem, né, tirada, conseguida lá nas salas, na escola. Tranquilo. Mas o que eu quero passar aqui é o seguinte. Lá nessa época, eu morava em São Paulo, ali em Santo Amaro. Para você que é de São Paulo, está me ouvindo, estrada de Tapicirica da Serra, Santo Amaro, perto de Capão Redondo, ali naquela região. E para ir ao centro, para ir até a estação, pegar um metrô, muitas vezes, num período muito curto, ônibus superlotados, que muitas pessoas naquela época andavam penduradas nos ônibus. Hoje, né, eu sei que o tempo passou e deu uma melhorada, mas ainda assim, eu tinha colegas ali que saíam muito cedo para o trabalho, precisavam pegar 3, 4 conduções para ir, para voltar. E o detalhe, quando saía de casa, as crianças estavam dormindo. Quando ele voltava, ele já encontrava as crianças dormindo novamente, porque saía muito cedo, chegava muito tarde. Então um pai que via, né, que viu as suas crianças crescerem, mas praticamente não teve tempo para estar com elas, devido ao seu trabalho, à sua profissão. Tem profissões que você precisa sair de casa muito cedo e passar o dia todo no trabalho. Tem profissões que são muito valorizadas, como médico, por exemplo. Mas, às vezes, as madrugadas, os finais de semana, feriados, ele está dando plantão. O cara que é construtor, que trabalha nas obras, o dia todo na obra. Assim o taxista e assim o operador de caixa, né, que trabalha em supermercado, e diversas profissões. Mas tem profissões que ela te dá uma comodidade, que você pode trabalhar da sua própria casa hoje com essa ferramenta maravilhosa que nós temos que agradecer muito ao período que estamos vivendo. Por exemplo, a internet, os computadores, os notebooks que estão aí, né, na sua casa, no seu escritório, e com essas ferramentas você consegue fazer coisas que no passado nós não conseguíamos. Eu não estou muito velho, eu estou quase com 50, 49, mas eu sou de uma época em que os ricos andavam de Brasília, de Fusca, de Del Rey, de Opala. O Opala já era uma versão mais evoluída, mas o Del Rey, vocês lembram? Gente, o Gol Bolinha, que fez um sucesso danado, os caras tinham dinheiro, andavam de Gol. As coisas mudam. Hoje, se você está novo, está aí adolescente, estuda mesmo. Aproveita a oportunidade, informação, conhecimento, cara, é o sucesso. Conhecimento, informação é o sucesso. Mas se você não tem mais essa condição de ir para a escola, já tem família, compromissos, né? E você não pode mais se dedicar tempo necessário para fazer uma faculdade, ter uma nova profissão, há muitas outras possibilidades. E a profissão que eu quero te dar uma dica hoje é essa: trabalhe com licitações e ganhe aí 10.000 por mês. Seja um profissional de licitações. O que é isso, Adilson? Eu vou te explicar. Licitação é a forma pela qual
O setor público compra, ele licita. Então você pode ser um profissional de licitação. Como assim? Olha só, olha a sacada, olha a dica. Você é empresário? Escuta essa. 90% aproximadamente de todo o empresário não vende para o governo. Nós temos 10% que trabalha com licitação, mas desses 10%, estou falando do empresário, 7% ainda trabalha com os dois públicos. O tradicional, vende para o varejo, vende no atacado, vende para outras empresas, etc. Esse é o consumidor tradicional, a forma tradicional de vender. Esse 7% vende para os dois públicos. Ele vende também para o governo, para o setor público. E apenas, escuta isso, apenas 3% do empresariado vende para o governo. O que essa informação passa para nós nesse momento? Passa para você nesse momento? Olha só. Se você é empresário, o que eu estou te falando agora é que o empresário que vende para o governo, ele não tem muito concorrente. E por que então muitos empresários não vendem para o governo? Falta para você que está buscando uma oportunidade, está desempregado, não está satisfeito com a sua profissão, com o que ela está te rendendo, ou com aquela situação que suga todo o seu tempo. Talvez você tenha uma profissão, vamos usar aqui o taxista. Talvez você seja um taxista e talvez você tenha que sair de manhã e tem que chegar meia-noite em casa e não está vendo seus filhos crescerem. Talvez você seja um profissional, um construtor, um marceneiro, um pedreiro, que você mora numa capital e precisa pegar várias conduções ou com o seu próprio carro, mas fica distante a obra que você está fazendo e você não está vendo seus filhos crescerem. Gente, talvez você que está me ouvindo agora tenha um esposo que fica 45 dias fora de casa porque trabalha em outro estado. O caminhoneiro que vem em casa de 15 em 15 dias, de 20 em 20 dias. Talvez você que está me ouvindo, talvez você tenha um filho que está em outro país, ou um esposo, e está buscando recurso, está trabalhando, mas são profissões que às vezes até te dá dinheiro, mas não te dá algo que é muito especial, o tempo para você fazer aquilo que também você gosta. Olha só, eu vivi isso. Eu trabalhei no comércio desde criança. Quando comecei a minha vida, me casei, eu coloquei o meu comércio e eu trabalhei muito tempo no comércio. Muitos compromissos, muitas pessoas para atender, comprar, vender, receber, controlar estoque, loucura. Até que um dia, olha só, com todo respeito, com muita sinceridade, eu sou uma pessoa alegre, eu gosto de gente, eu gosto de brincar, sou comunicativo. Mas chegou um ponto que eu não aguentava mais ver o cliente entrar na loja. Eu queria correr do cliente. Talvez você esteja vivendo isso.
por muitas vezes, por muitos dias, incontáveis dias. Eu moro num prédio e a minha empresa era embaixo, o prédio é meu mesmo. O ponto comercial, né, no nível da rua, e os apartamentos, e eu moro em um deles. E por muitas vezes, a minha esposa descia com o prato, com o meu almoço, levava até o meu escritório, e eu dizia assim, obrigado, deixa aqui. Às vezes, quando eu olhava no relógio, eram 3 horas, 4 horas da tarde, eu não tinha almoçado ainda. Sabe, os funcionários, no horário deles indo embora, e eu, ou você, que está me ouvindo, precisando ficar ainda na empresa ainda algumas horas. Esse era o nível de estresse, essa era a minha vida. E um dia, me aconteceu uma situação que eu nunca vou esquecer. Um amigo, não vou falar o nome todo, mas o nome dele é Rogério. E esse amigo um dia passou na minha loja, na minha empresa, por volta das 13 horas, 1 hora da tarde mais ou menos. E parou o carro em frente à minha empresa, disse, Adilson, chega aí. E eu fui atender, ele falou comigo assim, cara, vamos pescar? Eu descobri um lugar que tem muito peixe. Vamos lá, cara. Irmão, você que me ouve. Cara, a minha mente viajou. E eu pensei comigo. Falei, quando eu vou ter tempo para eu poder pescar? 1 hora da tarde? E eu agitado, com muito compromisso, eu falei, irmão, vai lá, cara. Vai com Deus, boa sorte. Por volta das 4 horas da tarde, esse meu amigo voltou e parou em frente à minha loja e me chamou, disse, Adilson, chega aí. Ele abriu o porta-mala do carro e eu vou mostrar para vocês, sem exagero. Ele tinha um tucunaré, um bichão desse tamanho assim, e quem conhece tucunaré e gosta de pescar sabe, o bicho tem a boca muito grande, e eu nunca vi daquele tamanho pescado aqui na minha região. A mão podia fazer dessa forma dentro da boca daquele peixe, e eu aí babei de novo. Eu gosto de pescar, mas eu não tinha tempo para nada. É por isso, porque eu sei que é importante para a saúde, porque eu sei que é importante para a família, para o relacionamento, é importante para o seu cérebro, para a sua mente, é que eu estou te dando essa oportunidade que fez a diferença e que faz a diferença na vida de muitas pessoas hoje. Trabalhe com licitação. Eu vou te explicar exatamente o que é isso. Mas antes disso, eu ainda quero te falar mais uma coisa. Entre todas as profissões do mundo, no meu entender, tem uma profissão que ela é a mais rentável de todas elas. Que profissão é essa, Adilson? Vendedor. O cara que é um vendedor, ele tem o céu como limite. Você vende carro, vende roupa, vende medicamento, é dono de supermercado, é dono de uma construtora, constrói casa para vender, apartamento, vende. Eu conheço amigos que moram em região de litoral e eles compram lotes, constrói casa e vende, ganha muito dinheiro com isso. Mas vender é definitivamente, sem sombra de dúvida, a profissão mais rentável do mundo.
E mesmo o médico, o advogado, o engenheiro, ele é um vendedor, porque ele vende o seu trabalho. Mas tem uma profissão que ela é como se fosse um vendedor. Mas ele é um vendedor, vamos dizer assim, num grau mais avançado. É o profissional de licitação. É o que trabalha com licitação. E aí, se você é empresário, você sabe do que eu estou falando. Se você trabalha com licitação, você sabe do que eu estou falando. Você consegue fazer uma venda de R$1 milhão com 2, 3 horas. Você consegue fazer uma venda de R$5 milhões com 3 horas de trabalho. Mas você que é MEI, ME, EPP, você também vende 50 mil, 100 mil, 10 mil, 90, 200 mil, também com 1 hora, com 2 horas. Ou vamos lá, quiçá um dia, porque os processos, às vezes, o processo, modo de falar, a sessão, o ato em si, vamos supor que você está num pregão presencial, e a gente pode falar um pouquinho disso daqui a pouco, ou uma sessão, um pregão eletrônico, porque você está aí na sua casa, no seu escritório ou na sua sala, com um computador, com um bom sinal de internet, com a planilha bem elaborada daquilo que você vai vender, para você ganhar, e com conhecimento, é lógico. Conhecimento é o poder. Mas você que é empresário, e que não trabalha com licitação, mas conhece algum colega que trabalha, e sabe que ele não passou o mesmo perrengue, talvez que você passou, ou muitos outros empresários, passaram nessa pandemia vendendo para o consumidor tradicional, mas como vender com lockdown, com crises? E o seu colega que vende para o governo, vendeu do mesmo jeito, com as portas fechadas, vendeu do mesmo jeito. Vou dizer para você, alguns venderam muito mais. Alguns segmentos conseguiram, com pandemia, alavancar vendas. Vendeu muito mais. Porque teve alguns produtos que os governos precisaram comprar muito. Como, por exemplo, vamos imaginar aqui, você é dono do supermercado, você vendeu álcool em gel? Claro. Talvez vendeu até mais sabonetes, que as pessoas lavavam a mão com mais frequência. Mas e você, que também vendeu álcool em gel, mas vendeu para o governo? Vendeu para as prefeituras? Eu tenho certeza. O volume de venda foi muito grande. Medicamentos, alguns tipos de medicamentos, gêneros alimentícios, material de higiene, vendeu para o consumidor tradicional, beleza. E quem vendeu para o governo? Vendeu muito mais do que você, sem sombra de dúvida. Teve gente que ficou rico, ganhou muito dinheiro, ficou milionário nessa pandemia. Mas, como existe o frio, o quente, o longe, o perto, o alto, o baixo, o rico, o pobre, teve muitas empresas, milhares delas, que faliram. E nessa falência, muitos profissionais perderam o trabalho, sua carteira assinada foi para o buraco.
Sabe? Se você está desempregado, escuta essa. Se você está, talvez, fazendo um bico, ou se não está satisfeito com a sua profissão, por diversos motivos que já colocamos aqui, e você precisa de um pouco mais de sossego. Olha, eu lembrei aqui, cara, eu preciso falar. Você é motorista de ônibus? Ficou ruim durante a pandemia, muitos foram demitidos. Mas fora da pandemia também não estava bom. Porque motorista de ônibus, principalmente em capital, é uma loucura aquele trânsito. Quem aguenta? Eu tenho um amigo que saiu de São Paulo e comprou um sítio no interior porque não aguentava mais o volante. Olha só. Eu falei agora há pouco, 90% das empresas não vendem para o governo. Não vendem porque o empresário é sempre muito ocupado. E às vezes ele não tem tempo. E essa questão de tempo é muito relativo, porque o tempo que ele gasta para ficar vendendo pouquinho para cada um, mexendo com muita gente, suga toda a energia, o tempo dele, investimento. Ele poderia estar fazendo uma venda para o governo com muito mais tranquilidade, vendendo muito mais tranquilo. Tudo é no seu tempo. Mas muitos deles, na agitação do dia a dia, não conseguem essa agenda, tirar esse tempo para isso. Também é uma questão de começar, né, de tomar iniciativa. Mas veja só, 90% dos empresários não estão vendendo para o governo. Isso também mostra que tem aqui uma importante, uma excelente, uma grandiosa oportunidade. Se você for um profissional de licitação, se você entender desse assunto, você vai bater na porta desses 90% do empresário e vai dizer para ele assim: olha, eu sou um profissional de licitação, um analista, eu entendo desse assunto e eu quero fazer com você um combinado. Você gosta de trabalhar de carteira assinada? É o seu perfil? Beleza. Quantas empresas estão precisando um profissional para ir vender para o governo, para aquela empresa? Beleza, trabalho de carteira assinada. Nada a ver. Combina um salário lá, bom para você? Tranquilo. Mas você é um pouco mais audacioso, você não quer ter um salário fixo, você quer escalar, ganhar muito, e você vai fazer o seguinte, então, vai lá e combina com o empresário e pede lá 3%, 4%, 5%, isso é uma questão entre vocês dois, daquilo que você dá resultado. Se você fazer uma venda lá de 100 mil, 5%, 5 mil, uma venda, 5 mil, mas você pode fazer nenhuma venda, 1 milhão. Opa, encheu os olhos, né? É a realidade, uma venda, você não tem noção do tanto que o setor público compra. A prefeitura da sua cidade, a prefeitura vizinha, o seu estado, o governo do seu estado, o governo federal, todos os governos juntos, você não dá conta de vender para esse povo. Tem no mínimo o governo federal, só o governo federal, no mínimo, tem 300, 400 oportunidades diárias. São 400, 300 editais todos os dias. O que é que esse povo compra disso? Esse povo compra
carne, sabonete, obras, serviços, medicamento, comida. Olha, com todo respeito, é porque você já deve ter ouvido, né, lido sobre isso, e eu não estou aqui fazendo nenhum tipo de sarcasmo, nada disso. Vocês viram esses dias a polêmica do chiclete? O governo compra chiclete, nada de errado, ele tem sua finalidade. Mas compra roupa, calçado. Ah, como assim, Adilson? Os funcionários, muitos funcionários de prefeituras, do governo do estado, do governo federal, usam uniforme. Alguém tem que vender esses uniformes. Vou dar um exemplo para você aqui muito clássico. A polícia. Olha a roupa da polícia, a botina, o exército, armas. Alguém vende, gente. O governo compra. Mas compra também o que? Cafezinho, copo plástico, cafeteira, objetos eletroeletrônicos, carros, petróleo. Se eu ficar aqui falando o dia inteiro de produtos, obras, serviço, o governo compra. Então você consegue todos os dias uma infinidade de oportunidade. Na verdade, eu estou dizendo para você assim, ó, seja um vendedor. Mas não é um vendedor, desculpa novamente, não estou aqui menosprezando ninguém. Não é um vendedor de rede, de carteira, de cinto, de meia, nada de errado com isso. Mas seja um vendedor faixa preta. O que é o faixa preta? O faixa preta é o cara que é bom, que é o melhor no seu segmento. O melhor mecânico é o faixa preta dos mecânicos. O melhor engenheiro é o faixa preta dentro daquela profissão. Seja um vendedor faixa preta. Um vendedor que trabalha nas horas, dentro de casa e ganha muito dinheiro. Porque fechar um contrato de 1 milhão é a regra, não é nem exceção. Mas se você pode vender 50, 200, 300, 2 milhões, 5 milhões, tem proposta de todo tamanho, todo dia. Bom para o empresário. E tem 90% deles que estão perdendo essas oportunidades. Porque não tem um profissional que saiba fazer isso. Então você, empresário, tem aí uma grande oportunidade. Mas você que quer uma nova profissão, está aí também. Ajuda o empresário, faz essa ponte entre o governo e o empresário e ganha o seu com tranquilidade, com honestidade. Show de bola? Me acompanhe nas redes sociais. Nós temos muitas dicas de como você pode fazer isso. E daqui uns dias tem mais dicas. Nós podemos falar para você aqui, por exemplo, já tem vídeo gravado aí, mas eu vou gravar com mais detalhes. Eu falo que você, com pouco investimento do seu escritório, ou você que não tem um escritório, uma mesa, um fichário, um computador e um bom sinal de internet. Você vai vender de dentro da sua casa. E aí sim, você vai ter tempo, quem sabe, para pescar ou para brincar com seus filhos. Grande abraço, nos siga aí nas redes sociais, estamos juntos, vamos, através da divulgação, da informação, melhorar a nossa vida e também ajudar outros.
Grande abraço.